Olá, como vão, amigos, professores, professoras da Rede Municipal de Campo Grande, né, principalmente os nossos colegas e amigos do quarto ano. Estamos hoje, novamente, mais uma Reflexões Pedagógicas. Espero que todos estejam bom. Hoje a nossa reflexão tem como tema o uso de SDI, de língua portuguesa e de matemática, no ensino escalonado do quarto ano. Nós já vivemos há um bom tempo falando sobre a sequência didática interdisciplinar. Sempre a gente dá um exemplo com história e geografia. Hoje nós vamos falar um pouquinho e dar uma sugestão de atividade dentro da língua portuguesa e da matemática dentro do ensino que nós estamos vivendo, o ensino escalonado. Mas antes disso, vamos às nossas apresentações formais. Vamos agradecer ao nosso prefeito, Marcos Marcelo Tradi, que tem cuidado da nossa cidade diante da pandemia, junto com a Adriane Lopes, né, nossa vice-prefeita, e também quem tem muito carinho com a educação, e tentando e brigando pela educação, a secretária Elza Fernandes e a secretária adjunta, Soraya Inácio Campos. Temos as nossas chefias diretas, né, que temos que agradecer também, o professor Valdir Leonel, superintendente de gestão das políticas educacionais, e a Mônica de Oliveira Inácio Prestes, gerente do ensino fundamental e médio. Próximo. Aí está a nossa equipe, né? Que vocês já conhecem, o professor Antônio Neto, a Janine, né? Eu, Sônia, e nós temos uma nova amiga, né? A Juliana Borges, que com muito prazer a gente a recebe, né? Para compor o nosso quarteto do quarto ano. Dá um tchauzinho aí, Juliana. Sei que hoje o dia não é fácil, a gente fica meio nervoso na estreia, mas não se preocupe, não sou estreante e a gente está sempre nervosa. Vamos lá, próximo. Nas nossas formações, né, os diálogos, as orientações, algumas atividades, você pode encontrar as nossas formações no canal do YouTube, nas Reflexões Pedagógicas Online. Para falar com a gente, né, vocês podem falar pelo e-mail da nossa equipe, que é gfemquartoano@gmail.com. E se você quiser falar pessoalmente, pode dar uma ligadinha para a gente no 2020-3852, né? E a gente tem ainda o blog Aprendizagem Interativa de 1º ao 5º ano. Lá você vai ter algumas sugestões de atividade, alguns textos para estudar, né? Ele é recheado de alguma coisa para você melhorar o seu fazer pedagógico. Próximo. Então, vamos começar com essa leitura do Paulo Freire, que a gente gosta tanto, em nossas formações sempre estamos falando dele, dos 100 anos dele. Vamos lá. A escola é o lugar que se faz amigo. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. A escola é, sobretudo, gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece e se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como um tijolo que forma a parede, indiferente, frio. Ninguém. Frio e só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico,
numa escola, assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. O que você acha dessa reflexão? Você concorda com o Paulo Freire que a escola é tudo isso e que na escola podemos ser tudo isso? Ou você concorda que é só um lugar de trabalho, cumprir os horários e sai e acabou? Como nós podemos mudar o mundo, né? Sendo mais ser humano, então tendo amizade, amor, carinho e competência. Interessante, Deixar essa Sônia. fala para você refletir. Sônia, Sim, interessante que fale, como Antônio. você, como nesse pensamento do Paulo Freire, todos nós somos convidados, né, a voltar a essa escola nessa retomada de aprendizagens presenciais, pós esses momentos hiatos de aprendizagens remotas, né? E voltar para esse ambiente de camaradagem, né? De amizade, de ver uns aos outros todos os dias, mesmo que de modo escalonado. Isso faz muito sentido diante de tanto tempo sem estar nesse mesmo espaço que era o espaço da escola, né? Então, Freire se faz atual nesses 100 anos, né, que temos o centenário de Freire, né? E a escola, o amor, né, a escola representa amor, né? É um espaço de saber, é um espaço de conhecimento e é um espaço de amor, um espaço de camaradas, de amigos, de esperançares, né, Sônia? Então, acredito que Uhum. essa primeira reflexão nos chame para isso, né? Nessa retomada das aulas, nós já estamos com mais de um mês de ensino escalonado e começamos com essa reflexão oportuna do Freire sobre essa escola que é tão importante na vida de todos, que ao mesmo tempo nós temos aqui uma escola, uma equipe que é uma escola, com a professora Janine, com a professora Juliana, que está aqui nos abrilhantando, completando esse quarteto do quarto ano, e com você, que é tão amada por nós todos, em todas as formações, e que hoje está iniciando essa live, né? Estamos iniciando mais uma reflexão pedagógica, mais diálogos com a SDI agora, trabalhando com linguagem matemática, né, e língua portuguesa. Então, vamos lá. Próximo. O objetivo dessa nossa formação, da nossa reflexão, fomentar discursos teóricos e metodológicos que propiciem ao professor o desenvolvimento de uma prática pedagógica independente e informada cientificamente, a partir do uso de uma sequência didática interdisciplinar, na perspectiva do ensino escalonado, na retomada das aulas presenciais do quarto ano do ensino fundamental. Então, esse é o grande objetivo nosso, é munir, discutir com vocês, conversar com vocês, dialogar com vocês sobre essas questões metodológicas, né? Nesse tempo de pandemia, onde nós estamos vivendo um novo ensino, né? O chamado escalonado. E da onde veio tudo isso, né? Por que escalonado? Próximo. Por que trabalhar o escalonado junto com o interdisciplinar, né? Quais são as relações que se tecem? Exatamente. Então, nós temos aí mais uma reflexão, que eu tenho certeza que quem vai querer falar um pouquinho dessa reflexão é a Janine, tá? Que é sobre um livro, A Vida na Escola e a Escola da Vida, né? Que fala assim, o autor Cláudio Miguel,
o Cláudio, o Miguel e a Rosisca. A escola não é estática nem intocável. A forma que ela assume em cada momento é sempre o resultado precário e provisório de um movimento permanente de transformação, impulsionado por tensões, conflitos, esperanças e propostas alternativas. Quando a gente escolheu esse pedacinho, esse trecho do livro, eu e a Janine ficamos conversando se, de repente, essas palavras que estão aí, um resultado precário e provisório. Aí, o que a Janine me disse? Vamos lá, Janine? Bom, pensando junto com a Sônia em relação a essa citação, no livro A Escola na Vida e a Vida na Escola, a gente parte do seguinte princípio. A escola, ela não é estática e nem intocável. Então, partindo desse princípio de que a escola é um ambiente em que há constantes transformações e mudanças, essa mesma citação, ela traz duas palavras que nos fazem entender as transformações em que a escola permanece. Essas transformações são permanentes, né? Então, a questão do resultado ser precário e provisório não tende-se a uma ideia de como se a escola não estivesse trabalhando de uma forma correta ou coerente. Não. É devido às transformações e que nos faz refletir diante das situações em que temos que nos adaptar, nos mudar, nos transformar. Então, a partir de uma situação em que a escola vivencia, há necessidade de uma mudança, de uma transformação, justamente para, como a citação mesmo diz, resolver e impulsionar as tensões, os conflitos, as esperanças e as propostas alternativas. Então, convido, inclusive, os professores a fazer a leitura deste livro, que se encontra no nosso blog Aprendizagem Interativa, a gente vai deixar disponível. É um livro muito rico e que nos traz uma compreensão referente ao objetivo da escola. Quais são os objetivos da escola que tem relação com a citação de Paulo Freire, que a escola não é um ambiente onde se constrói a partir de uma estrutura por meio de tijolos. Não é, a escola não se baseia numa estrutura física, mas para além da estrutura física. Então, a gente sempre traz essas citações, esses diálogos, para que a gente entenda o ensino escalonado como uma situação de transformação, como uma situação de mudanças e que, ao mesmo tempo, de conflitos, porque nunca vivenciamos o ensino escalonado. Então, nós estamos aprendendo juntos e relacionando as literaturas que já existem, dando o entendimento às vivências em que estamos passando. Que apesar tanto desse livro, que já está na sua 24ª edição, e a citação de Paulo Freire, o pensamento de Paulo Freire, já existirem há um tempo, ainda vivemos momentos muito atuais e que se relacionam às situações e às vivências na escola com o entendimento e a proposta que esses livros e esses diálogos, esses conhecimentos nos proporcionam. A atualidade, né, Janine? Eu diria que a atualidade, tanto do Freire como dessa obra, e de vocês que tiveram essa felicidade de trazer essa reflexão bonita, né, e a boniteza dessa reflexão, como diria o Freire, está justamente no papel social que a escola desempenha, sobretudo hoje, né, e o ensino escalonado enquanto uma modalidade que tem que ser vivida e que tem que ter sentido para as crianças, né? Tem que ter sentido e práticas que se adequem, né? Práticas pedagógicas que se adequem a esse momento, pensar e sugerir práticas para esse momento. Então, há uma generosidade muito grande quando se traz esses dois pensamentos, né, no sentido de fundamentar esses diálogos nesse momento escalonado.
E esse exemplar, se você se interessar, professor, né, na leitura desse livro, também tem na sua biblioteca. E também pode ser emprestado na biblioteca da CEMED. Próximo. Então, vamos lá. Dialogando com o ensino híbrido, né, perspectiva do ensino escalonado. São muitas as questões que impactam a questão do ensino híbrido, que não se reduz a metodologias ativas, mas que mostra que, de um lado, ensinar e aprender nunca foi tão fascinante, pelas inúmeras oportunidades oferecidas, e de outro, frustrante, pelas dificuldades em conseguir que todos desenvolvam seu potencial e se mobilizem de verdade para evoluir sempre mais. Então, a gente falou muito nas outras reflexões sobre o ensino híbrido, né? O que ele trouxe para nós, né? As questões das metodologias ativas que alguns professores já trabalhavam, muitos até trabalhavam, né? E que mostra para nós, né? Essa perspectiva de muitos lugares de aprendizagem, né? Inúmeras chances de aprendizagem com nossos alunos, instrumentos, ferramentas que nós não conhecíamos, ou que conhecíamos, mas não usávamos, passamos a usar, né? Mas também fica aí a frustração. Será que eles estão aprendendo? Quais são as dificuldades? Será que está ao alcance de todos, né? Como fazer uma equidade para que todos aprendam, né? Então, será que eu estou mobilizando, né, metodologias que busquem essa evolução, essa aprendizagem, esse potencial do meu aluno, né? Então, o ensino híbrido com a pandemia, né, mostra um pouquinho, traz essa alegria, deu muito trabalho para nós, né, principalmente na questão das tecnologias, mas mostrou novos caminhos, ou caminhos que a gente já conhecia, mas não pensávamos na escola, né? Ou que não era possível e agora é possível. E há momentos também que não são possíveis, então, frustrantes. Então, vamos lá. Próximo. O ensino híbrido, na perspectiva do ensino escalonado, também pode ser considerado como uma modalidade de ensino, que atribui à educação como possibilidades de aprendizagem em vários espaços, tempos, atividades, metodologias e públicos. Podemos ensinar e aprender de inúmeras formas, em todos os momentos, em múltiplos espaços. Nesse sentido, Moran 2015 relaciona o ensino híbrido como um conceito rico, apropriado e complicado, né? Então, essa parte, como a gente está falando, a gente tinha nós criamos números espaços de aprendizagem, né? Nem criamos, já existia, mas nós descobrimos. Então, o conceito do ensino híbrido veio somar, mas será que ele era possível totalmente, né, 100% na nossa rede? Né? Como ele deveria ser feito? Então, começou a se pensar, começou a se estudar, e como a Janine falou, esse é um momento que todos aprendemos, e que todos estamos pensando, erramos, né? E estamos buscando solução, porque é um momento que nós não vivemos, né? Quem pensou em pandemia? Né? Vamos lá, Janine, completa o pensamento. Eu quero chamar a atenção para o uso de uma nomenclatura que nós trouxemos aqui nesse pensamento, considerando como uma modalidade de ensino. É claro que nós não temos nenhum documento normativo que considera o ensino escalonado como uma modalidade de ensino. Então, essas palavras são palavras utilizadas por nós. O que nós consideramos? Porque é uma nova aplicabilidade de ensino. Então, por isso que nós estamos trazendo como uma modalidade de ensino. Mas é importante chamar a atenção que essa modalidade de ensino não contém em documentos, né, nacionais, mas nós estamos tratando como uma modalidade de ensino, partindo da lógica de que ela
está desenvolvendo uma proposta de ensino na qual não se existia anteriormente. Então, o que está acontecendo nesse retorno ao ensino presencial é uma transição. Não se desenvolve mais o ensino híbrido nas escolas, mas passa a se desenvolver o ensino escalonado. E por isso, a ideia de considerar como uma modalidade de ensino. Tá certo? Próximo. Então, como diz a Janine, é algo novo, é algo que nós estamos vivenciando, criando, né? Mas não criamos também de qualquer ideia, né? Tudo foi a partir do parecer 5, né? Que começa a falar sobre a pandemia do Conselho Nacional de Educação, e o parecer 11, né? Que volta a falar, aliás, desculpa, que fala da volta às aulas, né? Então, a REME tem duas resoluções importantes para respaldar esse novo movimento, como disse a Janine, talvez uma nova modalidade de ensino, que é o escalonamento. Nós temos a resolução número 214, do Plano de Retorno das Aulas Presenciais na Rede Municipal de Ensino REME, com o intuito de organizar, no aspecto normativo, o retorno às aulas presenciais. Então, esse foi o primeiro momento que nós vivenciamos com essa resolução, falando que nós íamos voltar, né? E dando ideia como nós poderíamos voltar. Em seguida, saiu a resolução 223, que se refere ao retorno às aulas presenciais, né? Já no ano letivo de 2021, na rede. E no artigo 3, parágrafo 1, veja, ele colocou assim: o retorno às aulas presenciais deverá ocorrer de forma gradual, para preservar a saúde dos alunos e dos professores da educação, consoante ao estabelecimento nos POPs, ou seja, que eram os projetos de biossegurança de cada escola, né? Cada escola ia colocar a sua proposta de segurança. Então, o nosso ensino escalonado, vamos dizer assim, a princípio, ele está baseado nessas duas resoluções, que traz para a gente, talvez, uma nova modalidade de ensino. Próximo. Dessa forma, a necessidade de retorno dos alunos de maneira gradual motivou a CEMED em estabelecer a organização da capacidade dos alunos de forma escalonada, né? Conforme o artigo 3 do inciso 2. Dependendo da sua escola, do tamanho, 33%, né? E 50% aos alunos do ensino fundamental e médio. Então, eu volto a retornar lá ao POP, ao projeto de biossegurança de cada escola, que ia ver as suas condições para fazer esse retorno escalonado, esse retorno tranquilo, onde a segurança, a saúde era o grande objetivo. Próximo. Agora a gente vai dialogar com o ensino escalonado e as possibilidades de aprendizagem. Agora é com você, Janine. Bom, vamos partir da análise visual da imagem desse slide. Nós temos aqui essas imagens, não são do livro de Magda Soares, que é a citação que nós trouxemos, mas sim do livro A Escola da Vida e a Vida na Escola. Então, nós olhamos para essa imagem, nós podemos partir duas possibilidades de aprendizagem. Aquele aluno em que o processo de aprendizagem dele não está alcançando a expectativa, em que aquele aluno precisa desenvolver o seu conhecimento. Então, ele sai frustrado dali. Então, ao lado direito, nós temos o aluno aprendendo, alguém ensinando, mas o seu processo de aprendizagem não está tendo tanto êxito. No entanto, na imagem à esquerda, nós já temos um outro aluno que está subindo no conhecimento.
na alegria, empolgado, no entusiasmo. E por que nós trouxemos essas duas imagens para falar um pouco do que Magda Soares nos ensina quanto ao método? Então, ela diz assim, que os métodos não são a questão central, mas alfabetizar com método. E o que isso significa? Isso não significa que eu vou ensinar de qualquer jeito, mas não importa que tipo de método eu irei utilizar. O processo de aprendizagem tem que ter um direcionamento. E esse direcionamento é o método a ser utilizado. Há um método específico? Há um método adequado? Quem determina é o professor, de acordo com a sua realidade, em que se está sendo apresentado à sua turma. Mais adiante, nós iremos trazer uma proposta de interdisciplinaridade. Só que isso não significa que essa proposta ela está pronta e adequada à realidade da escola em que você trabalha. A turma em que você trabalha no período matutino e a turma do período vespertino. Pode ser que há uma discrepância entre os alunos e não é possível trabalhar da mesma maneira com uma turma e com a outra. Então, quando Magda Soares nos traz esse pensamento em relação ao método, ela quer nos chamar a atenção que nós precisamos ter esse olhar sensível quanto professor ao tipo de metodologia que eu estou desenvolvendo com aquele aluno, com aquela turma, e se de fato ela está tendo êxito. E que o método não está sendo utilizado por ser utilizado, mas porque ele está tendo um fundamento e um desenvolvimento progressivo desse aluno. Então, vamos sempre pensar que o método parte do que eu, quanto professor, vejo diante da necessidade do meu aluno. Ok? Pode passar. Bom, agora nós iremos fazer um diálogo referente ao ensino escalonado e os saberes docentes no ensino de língua portuguesa. Bom, nossa SDI foi pensada em 2 componentes curriculares, língua portuguesa e matemática, que nós iremos conhecê-la mais para frente. Para que nós pudéssemos nos embasar referente ao desenvolvimento do conhecimento no componente de língua portuguesa, então nós escolhemos uma outra obra, um outro estudo, que é o livro de Angela Kleiman, que tem como tema é preciso ensinar o letramento? Não basta ensinar a ler e a escrever? Então, a autora, ao longo deste livro, ela vai nos trazer uma compreensão, primeiro, o que significa o letramento, que é um ponto crucial para que nós possamos desenvolver ao longo da vida escolar do aluno esse processo, além de ela dizer que o letramento não é um método, ele é algo contínuo e permanente. E ela nos chama a atenção para 2 pontos. O primeiro é que, quando se ensina uma criança, um jovem e um adulto a ler e escrever, esse aprendiz está conhecendo as práticas de letramento da sociedade, está em processo de letramento. Então, a autora nos chama a atenção para 2 tipos de pessoas na sociedade: a criança, o jovem e o adulto. Então, isso significa que, assim como o aluno que está no 4º ano está em um processo de letramento, nós, como professores, também estamos num processo de letramento. Mas, afinal, o que é o letramento, então? É um conceito criado para referir-se ao uso da língua escrita, não somente na escola, mas em todo lugar. Então, quando a criança está lá no 1º ano, em que ela está desenvolvendo o processo de alfabetização, em que se diz que a escola e a sala de aula precisa ter um ambiente alfabetizador, é isso que a Angela Kleiman está querendo dizer. Que esse ambiente alfabetizador é o letramento, é o conhecimento em relação à língua, à nossa linguagem, seja ela escrita, seja ela por meio visual, em que eu vejo a escrita da palavra e eu vou relacionando a escrita à forma em que eu vou pronunciando,
Então, o letramento não é um processo de aprendizagem, mas ele é parte do processo de alfabetização. Não só da alfabetização, mas da nossa vida como um todo. Seja ela na vida na infância, na adolescência, na juventude ou na vida adulta. Eu estou em processo constante de letramento. A partir do momento em que eu dou conhecimento a um saber em que antes não fazia parte do meu convívio, a partir desse momento eu estou adentrando a um novo processo de letramento. Então, eu convido vocês a compreender que, ao longo da apresentação da SDI, qual a relação do processo de letramento em que nós estamos trazendo diante dessa leitura com a proposta que nós iremos desenvolver. Em que momento eu vou estar trabalhando o letramento com a criança na proposta da SDI que nós estamos trazendo no componente de língua portuguesa, mas não só da língua portuguesa, mas também da matemática. Porque a Clayman não divide o letramento a um componente curricular, mas sim a um processo de aprendizagem. Não importa de que saber, de que área nós estamos falando. Aqui eu quis chamar a atenção, nós estamos chamando a atenção aqui para o componente de língua portuguesa, para que a ideia do letramento e o ensino da língua portuguesa estivesse mais próximo da linguagem que nós estamos querendo transmitir para vocês. Mas o letramento não tem relação apenas com a língua portuguesa, mas com todo o processo de conhecimento e de aprendizagem. Pode passar, por favor. Em continuidade, então, com essa ideia de Clayman e o processo de letramento, agora nós vamos ter um diálogo em relação ao componente de matemática. E aqui nós trouxemos, essa formação foi embasada em várias obras, em vários estudos. E um dos estudos em que nós trouxemos é um artigo que tem como nome a sequência didática interdisciplinar no ensino de matemática, em que, apesar de o tema gerador ser a matemática, tem muita relação com a língua portuguesa e com as demais áreas. E o texto vai trazer um entendimento referente a esse casamento entre as áreas. Mas aqui nós trouxemos uma compreensão um pouco separada dos conceitos, para depois a gente trazer na aplicabilidade como um todo na SDI. Então, olha só. A matemática é compreendida como organizadora da visão de mundo. Deve ser destacada com o enfoque de contextualização dos esquemas dos seus padrões lógicos, em relação ao valor social e à sociabilidade, e entendida pelas interseções que aproximam a linguagem verbal. Então, olha só. Apesar da matemática ela ter uma linguagem muito voltada a código matemático, em que envolve raciocínio lógico, números, contas, álgebras, mas também ela tem relação com a linguagem verbal. E isso traz um valor social. Então, eu posso dizer que a matemática ela não tem relação com a língua portuguesa? Eu posso dizer que a matemática não é parte de um processo de letramento? Não, porque a matemática, assim como a língua portuguesa, faz parte desse processo de aprendizagem do aluno. Mais adiante, pode passar, a autora continua, os autores, porque são vários autores que dialogam nesse texto que nós trouxemos como proposta, pode passar, por favor? Dialoga ainda com essa ideia da matemática. Então, olha só, a resolução de um problema como um recurso pedagógico é capaz de tornar o ensino da língua portuguesa escrita, mais eficaz. Então, veja, vamos pensar do conteúdo. Quando eu trabalho o conteúdo do aluno e entender as 4 operações matemáticas, estou desenvolvendo nele, sim, um raciocínio lógico, estou desenvolvendo, sim, uma compreensão
do uso da adição, da subtração e das demais operações, como que ele se organiza essa numeração, esse algoritmo, como que ele se organiza dentro do quadro de valor e lugar. Mas eu também estou trazendo um conhecimento em referente à escrita, porque eu escrevo esse número, eu organizo ele dentro de um espaço, seja ele na folha, de caderno, seja ele num quadro ou numa brincadeira, num jogo, eu estou organizando, estou sistematizando. E isso é um recurso pedagógico, fazendo parte, sim, da língua portuguesa como uma escrita. Principalmente se eu for desenvolver no aluno um conteúdo referente a escrever o número por extenso, por exemplo. Eu também estou dando conhecimento não só referente à matemática, mas também à língua portuguesa, é um processo de letramento. Pode passar, por favor? Então, ao longo de todo esse texto, a gente vai compreender essa relação da língua portuguesa e da matemática, que estão tão próximas com o processo de aprendizagem do aluno. O problema, certamente, não é um exercício em que o aluno aplica, de forma quase mecânica, uma fórmula ou um processo operatório. Só há problema se o aluno for levado a interpretar o anúncio da questão que lhe é posta e a estruturar a situação que lhe é apresentada. Então, esse pensamento em que Pouso nos traz complementa a ideia de Clayman no slide anterior e em tudo que nós já estamos dialogando até esse momento da formação, de que o problema não é o exercício, mas como o aluno interpreta esse exercício. E claro, a gente entende que esses conhecimentos que nós estamos dizendo, vocês, professores, já têm essa compreensão. Mas nós precisamos trazer como uma base teórica e fundamentada de uma proposta de SDI. Porque eu não elaboro uma atividade, questões, enunciados, sem um embasamento teórico, sem um embasamento metodológico. Então, todos esses autores nos dão suporte para desenvolver uma SDI de forma organizada e com objetivos relacionados de componentes de matemática e de língua portuguesa. Pode passar, por favor? Então, olha só. Então, primeiro nós tivemos um entendimento referente à língua portuguesa, esse processo de letramento que não pertence apenas ao conteúdo de língua portuguesa e que desenvolver o conhecimento em relação ao componente de língua portuguesa está em todos os outros saberes. Da mesma maneira, na matemática. E agora, dentro de uma sequência didática interdisciplinar, qual é a relação entre ambos? Então, veja, para a escola, só existe e só tem valor o saber transmitido pela professora, assim trazido na citação, ou então está nos livros. O que Então, o que esse trecho nos traz? De que o conhecimento ele só tem valor se é transmitido pela professora ou nos livros. Mas isso de forma fragmentada, né? Esse saber fragmentado de forma conteudista. O que é importante para a escola é a língua bem falada e o raciocínio abstrato. Veja, conhecimentos distintos. Língua bem falada, conhecimentos abstratos, como se ambos não tivessem relação. É por isso que ela valoriza tanto a gramática e a matemática. Ela quem? A escola. Ela também se preocupa com a história, a geografia, as ciências naturais, mas todas essas matérias são ensinadas como se não tivesse nada a ver com a vida das pessoas. Então, veja, essa escola em que Secon e Oliveira nos traz é compreensão desse processo de ensino-aprendizagem que está posto na atualidade. Então, se a gente for fazer uma análise, uma compreensão em relação ao desenvolvimento da aprendizagem, a gente vai estar partindo da seguinte questão. O conhecimento referente à matemática,
ele na escola está sendo trabalhado de forma solta, como se não tivesse relação com a história e com a geografia. Mas nós incentivamos vocês, professores, a trabalhar a interdisciplinaridade de forma a relacionar os conhecimentos. Como a Sônia tinha dito, a nossa proposta até então sempre foi em relação à história e à geografia, como componentes que relacionam a SDI. Mas agora, nossa proposta é desenvolver a língua portuguesa e matemática, tendo em vista a 2 aspectos. Primeiro, que nós entendemos que o retorno no ensino presencial encontraremos alunos com algumas defasagens no processo de ensino e aprendizagem. Então, vamos ter como foco principal esse processo de alfabetização matemático e também alfabetização no desenvolvimento da escrita e da linguagem usual, né, que é a leitura e a escrita como uma forma de comunicação, para depois um desenvolvimento mais aprofundado. Então, por isso que nós partimos a SDI da língua portuguesa e da matemática, diante da necessidade desse ensino escalonado, presencial, e do tipo de aluno que nós encontraremos, mas também relacionar a matemática e a língua portuguesa numa única proposta de trabalho, para que a gente não se preocupe apenas, por exemplo, em agora eu vou trabalhar só matemática. Não, agora eu vou trabalhar só a língua portuguesa. Vamos trabalhar as 2 juntas, de forma simultânea? E a gente vai trazer isso para vocês como algo real, tá bom? Pode passar, por favor. Então, olha só, relacionando esses 2 conhecimentos, Moraes nos explica o seguinte: há discursos na escola de que o ensino de matemática e de língua portuguesa não dialogam entre si. Em algumas situações, há falas de que o aluno é bom em matemática, mas tem dificuldade em português. Essas falas estão presentes na escola o tempo todo. É relevante pensarmos que a primeira ruptura é deste pensamento, como se quem é bom em matemática não é bom em língua portuguesa e vice-versa, para que seja possível planejar uma proposta de SDI. Então, o primeiro desafio de uma sequência didática interdisciplinar é a ruptura do pensamento. De quem? De nós, professores. Então, para que eu consiga desenvolver uma prática de SDI, eu tenho que entender que é possível acontecer uma SDI na escola. É possível relacionar os conhecimentos. Então, a primeira ideia é quebra de rupturas, de pensamentos, para que a gente possa desenvolver, então, uma prática pedagógica. Pode passar, por favor. Nessa mesma linha de raciocínio, em relação à matemática, à língua portuguesa, Japiaçu vai dizer o seguinte, que a matemática parece um instrumento privilegiado do interdisciplinar, pois proporciona um aparelho de organização dos conceitos e das estruturas. Ou seja, promove a superação da visão restrita de mundo e a compreensão da complexidade da realidade. Ao mesmo tempo, resgata a centralidade do homem na realidade e na produção do conhecimento. Então, vejam, qual a relação que Japiaçu nos traz e Lucchesi em relação ao desenvolvimento da matemática e da língua portuguesa na SDI? Como um instrumento. Então, eu posso utilizar os conhecimentos da matemática como um instrumento para fazer uma relação com o desenvolvimento da língua portuguesa, por exemplo. Para quê? Para trazer para o aluno uma visão de mundo e de que aquele conhecimento que ele está utilizando em sala de aula tem sentido na vida cotidiana dele, por exemplo. Certo? Pode passar, por favor. Bom, então toda a proposta que nós já trouxemos em relação à SDI, casando o componente de matemática e de língua portuguesa,
a gente vai ter como um ponto motivador da SDI uma literatura infantil. E quem vai apresentar essa proposta da literatura infantil na SDI é a professora Juliana. Nós vamos trabalhar com o livro paradidático Poemas Problemas, da autora Renata Bueno. Ele faz parte de uma literatura infantil, como disse Janine. A proposta desta obra é divertir o aluno e trazer conhecimentos das rimas e problemas. Os poemas deste livro de literatura infantil vão brincar com a matemática, propondo charadas, trazendo enigmas e fazendo contas. Próximo slide. Transformando os problemas em poemas e vice-versa, por meio de um livro rico e recheado de brincadeiras matemáticas. Assim, nas SDIs sugeridas, estaremos trabalhando com o gênero textual poemas, lembrando que este gênero está relacionado ao campo de atuação artístico-literário. Próximo slide, por favor. Os objetivos propostos nas SDIs na matemática. Sistematizar a noção de que adicionar equivale a acrescentar, juntar. Identificar as situações em que se usa a soma. Sistematizar conhecimentos acerca das operações matemáticas. Desenvolver o raciocínio lógico matemático e a concentração. Calcular fatos fundamentais utilizando o cálculo mental. Próximo, por favor. Os objetivos na língua portuguesa. Ler diferentes textos de forma autônoma ou com ajuda. Produzir textos de forma autônoma ou com ajuda. Desenvolver atitudes de interação, colaboração e troca de experiências em grupos. Usar acento gráfico de forma adequada. Utilizar palavras e suas regras de correlação fonema-grafema. Próximo. Partiremos no ensino presencial na proposta de atividades com base em níveis de complexidade. Nesta SDI, teremos 3 níveis de complexidade, do mais simples ao mais complexo. Essa sugestão pode ser desenvolvida junto com toda a turma ou de acordo com os níveis de conhecimento dos alunos. Podem ter habilidades que se repetem com níveis de complexidade diferentes. Próximo slide. As habilidades no primeiro nível de complexidade na matemática. Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria. E as habilidades do primeiro nível de complexidade na língua portuguesa. Grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema-grafema, regulares, diretas e contextuais. No campo de atuação artístico-literário, observar em poemas concretos o formato, a distribuição e a diagramação das letras do texto da página. Próximo, por favor. Como a Juliana havia dito, nós iremos trabalhar com o livro Poema Problema, né, de Renata Bueno. Nesse livro, Poema Problema, contém vários poemas e que dentro da escrita do poema existem situações problemas, situações matemáticas, em que o aluno vai fazer a leitura e vai desenvolver. Então, a ideia trabalhada em se trabalhar com esse livro é relacionando a sequência didática de língua portuguesa e matemática, no incentivo à leitura, num processo de letramento constante, além do desenvolvimento da linguagem matemática também. Então, a Ju vai ler para nós agora esse poema que é o Meu Aquário. Meu aquário. No aquário que comprei, há 2 peixes vermelhinhos, um laranja que é o rei e mais 9 amarelinhos. Ao todo, nadando juntos, quantos são os peixinhos? Próximo slide. Como proposta, na primeira atividade, a leitura do poema Problema e na segunda atividade, a dobradura em papel do peixe.
Lembrando que ao realizar a dobradura, devemos explorar os ângulos e as formas geométricas. As orientações para a elaboração da dobradura pegue um papel sulfite A4, a medida pode ser 20 por 20 e retire o excesso. Dobre ao meio para fazer a marcação. Abra o papel e dobre a ponta para dentro. Em seguida, dobre o papel ao meio. Próximo slide. Pegue as pontas de cima do papel e puxe para baixo, dobrando rente à margem. Para fazer a cauda, puxe para cima, dobrando a ponta inferior da folha. Assim, teremos a dobradura do peixe. Quando o aluno faz a dobradura do peixe, ele cria uma sensação de pertencimento no poema. Próximo slide. Na próxima atividade, sugerimos a interpretação do poema. Atividade 3. Leia o poema e responda. Letra A. Qual dos peixes do poema é o rei? Letra B. Quantos peixes seria o rei? Próxima slide. Na atividade 4, sugerimos que o aluno leia o poema e resolva a situação, problema. Próximo slide. Agora, passamos para o segundo nível de complexidade, as habilidades propostas na matemática. Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação, adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. As habilidades no segundo nível de complexidade na língua portuguesa. Usar acento gráfico, agudo ou circunflexo em paroxítonas terminadas em i, is, l, r, ão e ãos. Identificar a função na leitura e usar adequadamente na escrita ponto final, de interrogação, de exclamação, dois pontos e travessão em diálogos, discurso direto, vírgula em enumerações e em separação de vocativo e de aposto. E no campo de atuação artístico-literário, observar em poemas concretos o formato, a distribuição e a diagramação das letras do texto da página. Próximo slide, por favor. Só complementar um pouquinho, Gil, por favor? Sim. Só para a gente entender a organização dessa proposta, né? Então, nós dividimos essa proposta em 3 níveis de complexidade, como a gente tinha dito. Então, primeiro nós já vimos. E se vocês se atentarem ao que já foi dito, as habilidades em que a Ju nos apresentou do referencial curricular circunstancial são habilidades em que parte de um conhecimento prévio do aluno, tanto em relação à língua portuguesa quanto da matemática, em que há uma interdependência entre a língua portuguesa e a matemática, no sentido de que, na interpretação, quando o aluno for fazer a leitura do poema, ele vai automaticamente, ele já vai ver que há uma situação, um problema ali. Então, ele vai interpretar a questão, encontrar qual é o peixe-rei e fazer ali a sua escrita. E, em seguida, vem a atividade que refere-se à situação problema, que ele vai realizar um cálculo, seja um cálculo mental ou seja um cálculo ali em registro. Então, esse é o primeiro nível de complexidade, que não exige de tanto aprofundamento. Nesse segundo nível de complexidade, já vai aumentar um pouquinho e a Ju vai explicar para a gente. Então, nesse segundo nível de complexidade, propomos a leitura e a resolução da situação-problema, mas observem que essa situação-problema difere do primeiro nível de complexidade. Se observarmos no final do poema, escreva qual o dobro desse todo e como chegou nesse resultado. Então, ele já vai ter uma resolução lá no primeiro nível de complexidade, e quando ele passar para o segundo nível, ele vai ter que colocar o dobro e como que ele chegou nesse resultado. Próximo slide. Na segunda atividade, ele vai ler o poema e complementar com as pontuações que faltam. Próximo slide.
Agora chegamos ao terceiro nível de complexidade. As habilidades na matemática é resolver e elaborar problemas envolvendo os diferentes significados da multiplicação, adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. Na língua portuguesa, as habilidades do terceiro nível de complexidade é usar acento gráfico agudo ou circunflexo em paroxítonas terminadas em i, is, l, r, ão e ãos, planejar e produzir com certa autonomia verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto, finalidade do texto. E no campo de atuação artístico-literário, observarem poemas concretos do formato, a distribuição e a diagramação das letras do texto na página. Próximo slide. Só um pouquinho antes de passar. Sim. Pode deixar isso, nesse mesmo, no slide do terceiro nível. Volta, fazendo um favor. Isso, esse. Quando vocês observarem essa organização dos níveis em que nós realizamos, há habilidades em que serão repetidas. Isso não significa que eu não estou desenvolvendo no aluno um grau de complexidade. Então, à medida em que eu aumento o grau de complexidade, eu posso desenvolver uma mesma habilidade, ou seja, o mesmo conhecimento. Mas como esse conhecimento está sendo solicitado, que faz com que a gente entenda que nível de complexidade a gente está trabalhando, ou que nível de conhecimento o aluno se encontra, tá bom? Então, a habilidade 4 é uma habilidade em que já apareceu no nível de complexidade anterior. Mas agora, o desenvolvimento que a gente quer chamar a atenção aqui nesse nível é a habilidade 22, que é planejar e produzir. Então, a partir desse planejamento, dessa produção de um verbete, há necessidade de o aluno já ter um conhecimento em relação à escrita, ao uso de acentos, assim como entender como é a composição de um poema, que é o exemplo da habilidade 26. Assim como também nas habilidades de matemática, nessa mesma linha de pensamento, tá bom? Pode passar. A sugestão de atividade, aqui no nível 3 de complexidade, a primeira atividade é: reescreva o poema seguindo as seguintes orientações. Construa a segunda estrofe a partir das informações matemáticas propostas na atividade 1 do segundo nível de complexidade. Escreva quantos versos e estrofes contém seu poema no final. Observação: não esqueça que ao escrever o seu texto é preciso contemplar os critérios do poema, rimas, estrofes e versos. Então, de acordo com a atividade 1, lá do segundo nível de complexidade, que ele resolveu lá o dobro, agora ele vai escrever o poema, a segunda estrofe do poema. Colocamos ali um exemplo. No aquário que comprei, há 2 peixes vermelhinhos, um laranja que é o rei e mais 9 amarelinhos. Ao todo, nadando juntos, quantos são os peixinhos? Todos os peixinhos observaram que no aquário vizinho há 2 vezes mais peixinhos, entre vermelhos, laranjas e amarelinhos. Quantos peixinhos há no aquário vizinho? Próximo, por favor. Agora, passo para a Janine para finalizar falando sobre avaliação. Bom, tudo que a Ju já apresentou em relação às propostas de avaliação, no componente de matemática e de língua portuguesa, há necessidade de nós, quanto professores, termos um resultado, ou uma noção, uma ideia do desenvolvimento da aprendizagem daquele aluno. Então, nós trouxemos aqui uma estratégia de compreender como avaliar o aluno a partir de uma proposta de interdisciplinaridade. Então, olha só, toda vez, independente se eu estou avaliando em relação a SD ou não, sempre que eu avalio um aluno, que eu avalio algo, tem que ser em cima dos objetivos em que eu elenquei no início daquela atividade. Então, como lá
lá no início nós trouxemos alguns objetivos, esses mesmos objetivos estão sendo trazidos agora como avaliação. E aqui a gente traz o seguinte, objetivos e habilidades. Por quê? Porque o referencial curricular, o nosso currículo, ele trabalha com objetivos. Toda vez que a gente inicia em verbo o objetivo, é uma ação que eu quero alcançar. Então, aquelas ações que foram elencadas como objetivo, eu vou ver se o aluno conseguiu alcançar mesmo. Então, olha só, na matemática, foi elencado lá uma habilidade, por exemplo, que é referente à dobradura. Então, eu vou avaliar na matemática em relação a esse processo de dobradura. Na dobradura, o aluno, ele conseguiu associar o comando para representar as formas geométricas? Isso, por exemplo, é uma avaliação do nível 1 de complexidade, em que o aluno vai iniciar, antes de tudo, fazendo a dobradura. Ele vai fazer a dobradura, e aí a gente, quanto professor, vai estar olhando e verificando se ele está conseguindo fazer esses comandos. Por quê? São princípios básicos de um raciocínio, para que o aluno consiga realizar. Se ele não está conseguindo realizar esse princípio básico, ele vai ter uma dificuldade maior em realizar, por exemplo, uma adição, uma subtração, uma multiplicação. Então, eu parto daí como uma compreensão. Depois, no cálculo, realiza as operações ou estratégias de cálculo. Então, podem ver que o que eu estou avaliando são objetivos em que eu elenquei inicialmente. Na língua portuguesa, da mesma maneira. Na leitura do poema, o aluno sabe ler? Como ele lê esse poema? Ele consegue entender que na leitura de um poema há uma entonação diferente quando eu estou fazendo a leitura? Ou o aluno sabe ler? Independente se é poema, ele tem a compreensão da linguagem? Outro objetivo a ser avaliado. Quais níveis de escrita o aluno se encontra? Por que nós trouxemos esse objetivo e esse olhar dentro da avaliação? Tendo em vista que o aluno do 4º ano, possivelmente, é um aluno do 2º ano do ensino presencial antes da pandemia. Ele teve, sim, um 3º ano, ele está tendo, sim, um 4º ano, mas foi num período pandêmico. Então, houve um processo de aprendizagem diferente. E a gente tem que ter isso como critério na hora de avaliar. Então, que nível de escrita o aluno se encontra? Pré-silábico, silábico alfabético? Então, eu vou olhar para esses níveis de escrita e vou aprofundando a avaliação. Aqui nós trouxemos apenas alguns exemplos. Não são todos os exemplos de avaliar em cima dos objetivos elencados, mas é alguns exemplos para que a gente tenha um direcionamento, com a ideia de trazer um direcionamento para vocês, professores, em relação a avaliar na SDI. Então, a gente espera que a nossa proposta de SDI, ela tenha materialidade nas aulas de vocês, lembrando que são sugestões em que vocês podem trabalhar só com um nível de complexidade, só com um nível de complexidade. Observei que a minha turma, dos alunos que estão no presencial, todos os alunos estão no nível 1 de complexidade. Então, parte daí. E de forma gradativa, você vai desenvolvendo os próximos níveis. Ou não. Eu tenho uma turma meio que homogênea. Eu tenho heterogênea, perdão. Eu tenho um que está silábico, outro que está alfabético. Então, eu posso desenvolver o nível de complexidade com toda a turma, desde aquele que está silábico até aquele que está alfabético, e assim eu vou desenvolvendo de forma progressiva com todos. Então, essa sugestão fica a critério de vocês, como vai ser desenvolvida de acordo com a realidade. Lembrando que a SDI não é um método, é uma proposta didática. Então, ela sempre vai ser atendida a ser alcançada conforme a realidade da sua turma e do seu aluno. Então, a gente espera que essa proposta venha em consonância com o retorno escalonado, com o ensino escalonado presencial, e que as estratégias em que vocês irão utilizar nesse escalonamento
vai ser conforme aquilo que você acha pertinente para o aluno e como orientar de acordo com o que vocês encontram na necessidade no desenvolvimento das aulas, tá bom? De antemão, eu quero agradecer a oportunidade dessa live, de mais uma live, em que nós estamos desenvolvendo uma outra proposta de SDI, que é um tema em que a gente tem bastante carinho e que nós acreditamos que a SDI é possível trabalhar sim, tá bom? Estamos à disposição, como a Sônia já tinha dito, nos e-mails, nos telefones do setor e também nas sugestões no blog Aprendizagem Interativa. Então, eu quero agradecer, um forte abraço e até a próxima.